Boa noite a todos e todas, muito bem-vindos a esse nosso encontro. Só um minutinho aqui, porque eu tenho que achar o Tiago. Colocar aqui, peraí, tá tudo certo. Só ajustando algumas questões técnicas aqui. Gente, bem-vindos, como eu falei, a todos aqui. É uma honra estar iniciando essa primeira palestra de um ciclo de palestra que dividimos em dois. Primeiro ciclo agora no primeiro semestre e o segundo ciclo no segundo semestre, que a gente ainda vai anunciar. Mas hoje começamos com a palestra do Tiago. Ele é um querido colega é um acadêmico de interpretação, e eu daqui a pouco vou ler o currículo dele rapidamente, mas por enquanto eu queria começar só explicando para vocês por que estamos aqui. Estamos aqui comemorando os 70 anos da IC, que nós reunimos várias atividades esse ano para comemorar esses 70 anos. E uma delas vai ser esse ciclo, e nós queremos trazer uma visão sobre o mercado local de várias iniciativas dentro da área da interpretação. Então, para quem não sabe, a AIC está presente no mundo inteiro, em 70 países, com 86 línguas orais ou vocais, vamos conversar sobre isso hoje, e sinalizadas, e mais de 3.000 membros. Quem tiver interesse de saber mais sobre a associação, pode começar a pesquisar, vasculhar o site da associação, e assim a gente pode começar a ter uma ideia de como ela atua no mundo inteiro. Aqui, deixa eu colocar... Por que eu não estou vendo, gente, o chat? Eu tenho que ser sincera com vocês. O chat desapareceu aqui para mim por algum motivo misterioso. Apareceu, pronto. Está aqui. Aí vai para vocês todos o site da IC, quem quiser pesquisar mais. E é importante dizer que a IC tem uma rede de línguas de sinais, a Sign Language Network. E também vou colocar o link aqui para vocês no chat, para quem quiser também vasculhar e saber mais. Essa rede foi criada numa assembleia em 2009, e a primeira coordenadora foi a Aude Valérie Montfort, uma querida da AIC Alemanha. E, recentemente, a gente teve a coordenadora Maya de Wit, da Holanda, e também a Karen Green, que agora assume, desde 2022, como coordenadora da rede. Nós temos uma representação muito grande de intérpretes de Libras na AIC, mas a gente ainda não tem, perdão, de intérpretes de línguas de sinais, intérprete de línguas de sinais na AIC, mas ainda não temos Libras. Mas isso é uma coisa que a gente pretende corrigir em breve, contando com o apoio de vocês todos.
Seguindo em frente, como eu falei, nós temos o ciclo de palestras. Esse ciclo de palestras, no primeiro semestre, vão ser 3 palestras com o Tiago hoje, com o John Milton, no dia 25/4, fotografias de intérpretes em busca de vidas perdidas. No dia 30/5, vamos ter a Annelise Gondar, Denise Araújo e Rafaela Quental, falando sobre formação de intérpretes, do presencial ao virtual. Agora eu vou fazer só uma interrupçãozinha e se puderem, coloquem no chat. A interpretação está funcionando bem? Estão todos ouvindo bem o canal de inglês e o canal de espanhol? Por favor, se puderem comentar, tá? A gente tem disponível aqui colegas intérpretes trabalhando com a gente, que, aliás, são pessoas sempre muito especiais, são nossos voluntários. Hoje nós temos no inglês a Mônica Cavalcante e a Alicia Decock, e no espanhol a Mônica Banha e a Luísa Lamas. E aqui, em Libras, trabalhando para nós, com todo carinho, como sempre, nós temos o Anderson e temos a Paloma. Paloma Bueno e Anderson Alves, ok? Ah, que bom que a interpretação está funcionando bem. Então, continuando só mais um pouquinho aqui falando sobre as atividades que estamos desenvolvendo relacionadas aos 70 anos, esse ciclo de palestras é uma iniciativa da AIC Brasil. Nós somos várias regiões na AIC, e a região Brasil resolveu comemorar dessa forma, e também estamos desenvolvendo a iniciativa conjunta muito importante da exposição de Nuremberg. Um julgamento, 4 línguas, os pioneiros da interpretação simultânea em Nuremberg, que pela primeira vez chega ao Brasil, graças a esse esforço conjunto da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, e da AIC Brasil, representando a AIC, uma exposição que foi criada, ela nasceu dentro da AIC. Hoje, a curadora dela, a Elke Katsumi Lindberg, ela que cuida da exposição, e o filho dela também, de toda a parte de design. E pela primeira vez ela chega a São Paulo e depois vem para o Rio. O que a gente queria muito enfatizar para vocês: não percam essa oportunidade única de visitar a exposição em São Paulo. Ela está no Palácio da Justiça, e se vocês procurarem nas nossas redes sociais, da PIC e da IC Brasil, vocês vão encontrar facilmente todas as informações e principalmente toda a programação. Temos tido palestras muito interessantes. Na semana passada foi a palestra da curadora, da Elke. Hoje já preparamos a palestra da Francesca Gaiba e do Jesus Baigori Halon, que são historiadores, especialistas, pesquisadores na área da interpretação, e que tiveram a gentileza de nos brindar com uma entrevista especial falando para esse evento sobre a experiência que eles tiveram com as pesquisas sobre Nuremberg, e também a exposição que tiveram com a experiência que tiveram com a exposição, ok? Eu acho que por enquanto era só isso que eu queria falar de avisos aqui, e queria então entrar e chamar aqui o Tiago para ele abrir a câmera dele. Tiago, eu vou apresentar aqui a sua bio, simplesmente porque muita gente aqui pode não te conhecer, mas eu sei que tem muita gente aqui que te conhece. Mas, de qualquer forma, vamos lá. O Tiago Coimbra Nogueira, ele é intérprete e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E suas línguas de trabalho são Libras, português, espanhol e sinais internacionais. Ele cursa doutorado em estudos da tradução na Universidade Federal de Santa Catarina,
com pesquisas que dialogam sobre o trabalho em equipe da interpretação de conferência. É um intérprete experiente em eventos técnicos científicos e já coordenou equipes de intérpretes em variados eventos. Ele foi presidente da ACATILS e diretor da Federação Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais, a FEBRAPILS. Hoje ele é membro da Associação Catarinense de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais, a ACATILS, e ele é membro também da Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, a APIC, e é um recém-eleito segundo secretário para a próxima diretoria, que assume agora em abril. Ele é palestrante e também oferece formação, todas elas voltadas à capacitação de intérpretes no Brasil e em outros países da América Latina. Tiago, você é muito bem-vindo, te agradeço pela oportunidade, pela sua disponibilidade. A gente já está ficando muito próximo com tantas interações e eu fico feliz com isso. Então, você tem a palavra. Obrigada. Obrigado eu, Fernanda, pela apresentação tão carinhosa. E muito obrigado a IC Brasil pelo convite, pela oportunidade de poder falar hoje, nessa noite, dialogar um pouco com vocês. Eu estou bem feliz com isso, então muitíssimo obrigado pela oportunidade de poder dialogar, conversar com os colegas aqui. E agradeço vocês por terem vindo, separado um tempo da agenda tão corrida para poder a gente conversar aqui sobre interpretação de conferências. Bom, agradeço também aos intérpretes que vão acompanhar a gente durante esse período, pelo trabalho deles, é sobre isso que nós vamos falar, então muitíssimo obrigado aí pela atuação de vocês e fazer com que a minha fala possa chegar a mais pessoas. Bom, antes de mais nada, então, a gente já vai começar. O título da minha reflexão de hoje é Os intérpretes de língua de sinais na cabine de interpretação simultânea, né? Práticas realizadas no Brasil. Meu objetivo é compartilhar algumas coisas que a gente tem feito aqui, experimentado, pesquisado sobre interpretação de conferências. Então, a ideia da gente poder conversar hoje é sobre interpretação de conferências, né? Especificamente sobre a atividade dos intérpretes de língua de sinais. No Brasil, a gente tem crescido muito essa atividade, falar de interpretação, né? Falar da interpretação de língua de sinais, atendendo a um público específico, né? São elementos importantes, né? Eu vou compartilhar aqui e a gente testa novamente. Vamos lá. Bom, e o convite, né, de poder falar aqui é sobre os 70 anos, né, comemoração aos 70 anos da IC. Então eu já preparei aqui minha taça, agora eu vou beber água, mas eu preparei minha taça para o brinde depois dos 70, para a gente comemorar de fato os 70 anos, né, da associação. Que a IC é uma associação de referência para todos os intérpretes, né, mesmo que nós, não, ainda os intérpretes de Libras no Brasil não estejam filiados, né, mesmo assim nós buscamos o conteúdo, consumimos este conteúdo, então isso faz diferença para esse processo da formação dos intérpretes, né? No Brasil e em todo o mundo. Então, é de fato uma associação que agrega e contribui para a atividade de interpretação. Bom, vamos lá então, Tá tudo Fernando. certo agora? Acho que Queria sim. que alguém confirmasse para mim, estão vendo tudo ok? Para mim, consigo ver bem. Vamos lá. Então, Ok. acho que sim. Bom, peço desculpa para vocês, a gente testou isso algumas vezes, mas agora alguma coisa aconteceu que impediu que a gente pudesse compartilhar da forma que a gente tinha inicialmente planejado. Então, você pode colocar o próximo slide, Fernanda, por favor? Isso. Esse aí, bom, falar de interpretação, né, de conferências e falar sobre interpretação em cabine exatamente nesse momento em que está ocorrendo uma exposição, né, a Fernanda no início já comentou a respeito disso, então isso é super interessante a gente poder falar sobre isso
exatamente no momento em que a exposição ocorre no Brasil, demonstrando o início da atividade de interpretação simultânea na cabine, né? Então, esse marco que foi o julgamento em Nuremberg e a oportunidade do Brasil e dos intérpretes conhecerem essa história é de fato significativa. Obviamente, hoje eu vou falar de uma história muito mais recente, que é a presença dos intérpretes de língua de sinais na cabine de interpretação simultânea, né? Então, é algo muito mais recente para essa história que eu pretendo comentar um pouco hoje para vocês, né? Pode passar para mim, Fernanda. Bom, mas para começar, eu queria definir com vocês o que eu entendo sobre interpretação, né? Para a gente poder estar na mesma página, né? Então, para mim, a interpretação é uma forma de comunicação que consiste na reformulação imediata de um enunciado produzido uma única vez, numa língua, e ele vai ser reformulado, né, para outra língua, né? Se desenvolve, então, num contexto social, com uma finalidade comunicativa específica e com pouquíssimas possibilidades de correção ou revisão. Esse conceito aqui, ele é baseado em alguns teóricos dos estudos da tradução e dos estudos da interpretação, que olham para o fenômeno, né, da atividade de tradução e da interpretação de diversos olhares, como Franz Porraca, Hurtado Albi e tantos outros, né, que olham para esse fenômeno e tentam descrever um pouco sobre esse processo, né? E eu queria destacar, no próximo slide a gente vai comentar, a respeito de, e aí Fernanda pode passar isso, sobre essas dimensões da interpretação, né? Então, no conceito que eu apresentei, eu tento destacar 3 aspectos, que é o processo cognitivo, que envolve a atividade de interpretação, o processo discursivo e a situação, o aspecto situacional. Esses 3 aspectos tentam demonstrar essa atividade da interpretação, porque ela é baseada num objetivo, num momento específico, com uma forma de comunicação específica, né? Uma situação específica de comunicação. Pode passar o próximo slide para mim também? Acho que foi demais, Fernanda, passou alguns antes. Isso. E aí, quando a gente está falando desse processo de interpretação, a gente vai comentar sobre a interpretação para as línguas de sinais, né? Que elas diferem das línguas vocais, auditivas, simplesmente porque elas fazem parte de um processo, utilizam, né, uma modalidade linguística diferente. Ou seja, ela se produz pelo espaço, pelo gesto, né, utiliza o espaço, a expressão facial, os movimentos gestuais, e ela é perceptível, então, pela visão, né, ou pelo tato. Então, essas 2 modalidades de interpretação são necessárias. Acho que tem o pessoal no chat, não consigo ver a janela do intérprete, mesmo com a opção de ter interpretação em Libras, tem um espaço, não é possível ouvir, eu estou tentando acompanhar. Então, pessoal, para ver a interpretação em Libras, vocês precisam colocar em Gallery. Possivelmente, essa seja a forma de vocês verem. A interpretação de língua de sinais não está na cabine de interpretação, tá? Só para informar vocês, para ficar mais fácil. Então, se vocês escolherem na interpretação, vocês têm que colocar em Gallery para poder visualizar todas as telas. A cabine de interpretação só está funcionando com espanhol e com inglês. Então, a Paloma está aqui bem do meu ladinho, consigo vê-la. E aí vocês podem ver, então, olhando para a Paloma, todas essas características da interpretação, né? As expressões faciais, o espaço utilizado, né? Então, toda essa característica, esses movimentos presentes nas línguas de sinais. Pode passar, por favor. Bom, então, quando a gente está falando então dessas modalidades linguísticas, a gente está falando das línguas humanas, né? E elas se apresentam nessas 2 modalidades. As línguas vocais auditivas, ou seja, né? Inglês, espanhol, português, que são exemplos dessas línguas, onde a produção, né, ocorre, né, pelo sistema vocal e a percepção ocorre pelo sistema auditivo.
Outros exemplos disso são as línguas gestuais visuais, que são as línguas de sinais, né? E aí elas dependem do sistema gestual para a produção e para a percepção ocorrem através, né, da visão ou do tato, quando as pessoas surdo-cegas, né, utilizam essa língua. Pode passar para mim, por favor? Bom, e aí a gente vai comentar então sobre essa realidade, né? Nós temos línguas de modalidades diferentes e a interpretação muitas vezes precisa ser realizadas para essas línguas, né? E aí nós temos então uma interpretação interlingüe e intermodal, né? Entre duas línguas de modalidades diferentes. E com certeza essa característica faz com que a interpretação, né, tenha uma realidade, sofra, né, processos diferentes devido a essas modalidades. E é sobre esse contexto, sobre a atividade de interpretação entre línguas intermodais, né, e entre línguas intramodais, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Bom, quando a gente vai olhar as pesquisas, a gente vai perceber que não existe nenhuma evidência de que o processo cognitivo entre a interpretação entre duas línguas vocais ou orais, né, como também é chamada, e entre as línguas gestuais visuais seja um processo diferente, né, cognitivo, né? Os intérpretes de língua de sinais, eles trabalham nessa intermodalidade e isso, com certeza, traz implicações para o processo da atividade de interpretação, né? Porém, o processo cognitivo entre a interpretação seria o mesmo, né? Próximo slide, por favor. Bom, na pesquisa de Isran, ele compara a atividade de interpretação realizada por intérpretes monomodais, ou seja, ou intramodais, que são a mesma modalidade de língua, né, interpretação realizada na mesma modalidade, e intérpretes de línguas de sinais realizando atividade de interpretação entre línguas de modalidades diferentes. E um dos dados que ele chega, das conclusões que ele chega, é que os intérpretes de língua de sinais tendem a cometer menos erros de compreensão durante o processo interpretativo, né, do que os intérpretes de línguas vocais auditivas. Para ele, isso ocorre, né, devido à questão da modalidade da língua, né? Porque quando o intérprete está realizando a interpretação entre duas línguas de mesma modalidade oral ou vocais auditivas, ocorre um processo de interferência na sua produção e na sua recepção. E, consequentemente, isso traria implicações para a atividade de interpretação. O que não ocorre quando o intérprete está realizando uma interpretação de línguas de modalidade diferente, onde ele ouve a informação e ele produz uma outra modalidade, né, na modalidade gestual. Então, porém, o processo cognitivo teria um esforço maior dos intérpretes que realizam a interpretação entre línguas de mesma modalidade oral. Pode passar, por favor? Então, bom, vamos lá. A gente está falando sobre interpretação entre mesma modalidade, e aí a gente pode dar exemplos das línguas vocais. Agora está acontecendo interpretação do português para o inglês e do português para o espanhol. Esses são exemplos de interpretação intramodal, mas também poderia estar ocorrendo interpretações entre línguas de sinais, que também são interpretações realizadas por línguas de mesma modalidade. Porém, essa modalidade é a gestual e visual. E aí, a gente está falando também da interpretação intermodal entre a língua de sinais e a língua vocal, certo? Então, esse panorama inicial é para a gente poder entender o status linguístico que as línguas de sinais têm, que é o mesmo status linguístico que as línguas vocais, que as línguas orais. No entanto, a
há implicações quando a modalidade das línguas são diferentes. Pode passar, por favor. Então, quando nós estamos falando das línguas de sinais, há toda uma característica linguística, né, da simultaneidade da produção, dos enunciados, né, o emprego de verbos de movimento, de locação, a ocorrência das expressões faciais, que são de ordem gramatical e também de ordem emocional, o uso de classificadores. Então, a simultaneidade, a possibilidade dessa simultaneidade na língua de sinais são aspectos que trazem implicações para o processo de interpretação. Então, existem exemplos claros, né? Então, um exemplo clássico é este que eu vou fazer, em Libras, onde que você tem uma árvore e você tem o carro batendo na árvore. Então, aqui nesse exemplo, você tem toda uma situação onde você tem um objeto, você tem o sujeito, você tem o verbo, você tem toda a situação ocorrendo ali, e que para descrever isso numa língua vocal auditiva, certamente implicaria em muitas palavras, o que você faz de forma simultânea na língua de sinais. Pode passar para mim, por favor. E aí, quando a interpretação ocorre de uma língua vocal para uma língua de sinais, todos esses elementos de espaço, esses elementos, essa característica das línguas de sinais enriquecem a sua produção. E a Padden vai dizer que o intérprete ele tem que estar preocupado com isso, com essas dimensões espaciais, com o conteúdo que será passado para as pessoas, né? E ele deve incorporar essas características no discurso. E aí, inclusive, ela vai dizer que os intérpretes de língua de sinais podem incluir mais detalhes, mais informações, né, mais detalhes, especificar mais, sem correr o risco de ficar tão atrasado no processo da interpretação, devido a essa característica da modalidade, né, realizada pelos intérpretes. Pode passar para mim, Fernanda. E aí, então, a gente chega na conclusão de que a interpretação para as línguas de sinais envolve a manifestação corpórea. É o corpo diante do público, né? O intérprete precisa aparecer. E quando não é o intérprete, muitas vezes é o palestrante, é o corpo do palestrante ali presente, né? Naquele momento. E quando são interpretações, por exemplo, entre línguas de sinais, é o corpo do palestrante e do intérprete que está ali presente, né, naquela situação comunicativa, né? E durante muitos anos, a gente sempre teve essa configuração, né? A presença do intérprete em conferências no palco, né? Próximo do mestre de cerimônia, né, ou próximo ao palestrante, num cantinho, com uma iluminação específica. Essa era a característica principal em que os intérpretes de língua de sinais estavam, devido à modalidade linguística, onde o intérprete precisa estar à frente, ele precisa aparecer, ele precisa ser visível pelo público, né, na sua atividade, né? E no Brasil, a realidade do Brasil é que os intérpretes de conferência sempre estavam posicionados ao palco, ao lado do orador. Aqui é uma imagem, por exemplo, que ilustra isso entre uma interpretação intramodal, de mesma modalidade, entre duas línguas de sinais, onde a palestrante está ao lado da sua intérprete. Pode passar. Então, em línguas de mesma modalidade, né, o corpo do intérprete e do orador estão juntos, né? E aí essa simbiose que ocorre, né, essa simbiose visual, precisa ser considerada durante a interpretação. E ela apresenta muitos impactos, né, para a recepção do público na atividade da interpretação.
E aí, quando a Fernanda me apresentou, disse que eu tive a oportunidade de coordenar equipes de intérpretes, uma das reclamações que eu recebia muito do público nessa configuração é que se misturava muitas vezes a percepção da língua. E era muito necessário que eles ficassem próximos dos intérpretes. Mas a recepção do público vendo essa aproximação entre o orador e o intérprete acabava prejudicando a compreensão, né? E muitas vezes eles pediam, tem que ficar mais longe, tem que ficar mais distante, ou a gente precisa pensar em outras configurações. Então a gente foi refletindo sobre o uso da tecnologia e como a tecnologia poderia ajudar nesse processo aí de apresentar a língua de sinais nesses contextos de conferência. Pode passar. Nas situações em que a interpretação ocorre de uma língua de sinais para uma língua vocal auditiva, é frequente a gente observar que os intérpretes estão sentados no auditório, em frente ao orador, que está ali produzindo o discurso na língua de sinais. Esse era o formato, a presença mais comum do intérprete, né? Ele sempre estava ocupando esse espaço. Então, novamente, o corpo do intérprete estava presente ali no auditório e visível para todas as pessoas da conferência, né? A equipe de intérprete se posicionava à frente do orador com o microfone na mão ali, informando, né? Trazendo a interpretação ali aberta para o público inteiro. Isso traz muitas implicações, né? Os intérpretes de língua de sinais que estão aqui possivelmente já viveram algum momento essa experiência em que você está com o microfone na mão interpretando, e aí você tem um tempo de decalque, o tempo que o palestrante está falando ali em língua de sinais e o tempo que você vai produzir informação, né, na língua oral. E aí alguém chega e já solta o que foi dito antes de você falar, antes de você organizar, você preparar. Ele simplesmente acha que você não entendeu, você não compreendeu e solta o nome de alguém, o nome de um país, algum conceito, alguma explicação, principalmente em soletração, né? Porque o corpo do intérprete está exposto ao público e o público bilíngue acha que pode ajudar o intérprete ali naquele momento e aí ele vai soltando palavras ali, né? Mesmo a interpretação ocorrendo de forma simultânea, né? Então a presença e esse posicionamento do intérprete traz implicações para o público e para a equipe que está trabalhando ali, atuando. Próximo slide. E aí a gente entra na questão de que a língua de sinais ela rompe com essa questão da invisibilidade do tradutor, do intérprete, né? As pessoas vão ver o intérprete de alguma forma, né? E essa visibilidade traz também uma exposição do corpo, ela gera consequências, ela influencia durante o processo da interpretação, ou seja, quando eu estou dizendo que ela influencia, é que muitas vezes essa exposição do seu processo de interpretação para que todo mundo veja, se você não compreendeu algo e você simplesmente demonstra na sua expressão, o público já começa a desconfiar. Será que essa é uma interpretação confiável? Será que nós podemos confiar nesse intérprete? Então, traz consequências para todo o processo, essa atividade. E essa exposição deixa o intérprete muitas vezes numa situação de insegurança, deixa um nível de estresse muito maior para a atividade de interpretação. Então, isso traz realmente algumas consequências para a atividade. Próximo slide, por favor. Bom, então a gente chega então na cabine. Então, tendo esse contexto da atividade de interpretação simultânea ocorrendo através do corpo e pelo corpo do intérprete, né? Como a interpretação simultânea pode ocorrer em cabine envolvendo línguas de sinais. Então, quero compartilhar algumas experiências com vocês a partir disso, e acho que no próximo slide a gente vai entender um pouco mais desse processo. Então, como vocês sabem, possivelmente, a cabine é utilizada, né, nas línguas vocais
para que não ocorra a sobreposição de vozes. É um recurso importante para que possibilite, então, eventos que ocorram, eventos multilingües, e também para que economize tempo, né? A cabine ela tem esse papel. E quando eu estou falando de cabine, eu estou falando de toda a estrutura, né? Do transmissor, do isolamento acústico, né? Do espaço onde ela vai ocupar, da mesa presente ali para os intérpretes, da qualidade do som do microfone, como isso chega nos receptores. Então, a cabine ela tem essa finalidade, né, de fazer com que várias línguas estejam presentes no mesmo evento e funcione, e também para que economize tempo, né? Então, normalmente são estruturas fixas ou móveis, elas seguem normas de isolamento, tem uma dimensão específica para a sua atividade, os fones de ouvido também, os microfones, e existem duas normas que inclusive tem no site da IC traduzida para português, a norma de cabine fixa, que vocês podem acessar, e aí ela traz as regras, né, ou a estrutura que devem conter essas normas para que a cabine funcione, né? Essas normas apresentam a regulação, né, de como as cabines devem funcionar. Bom, e aí então, em 2014, nós tivemos a primeira experiência de atividade de interpretação de conferência com cabine para intérpretes de língua de sinais no contexto brasileiro. Eu não sei se isso ocorreu em outros espaços e adoraria saber em outras realidades, e se vocês souberem, por favor, compartilhem comigo. O resultado dessa experiência, né, foi uma dissertação de mestrado, a minha dissertação de mestrado, onde eu descrevo sobre esse trabalho dos intérpretes em cabine e como foi a interação deles, as formas de apoio que eles utilizaram para atuar na cabine de interpretação simultânea. Esse QR Code vocês conseguem baixar a dissertação, e aí vocês podem ter acesso a toda a descrição do processo, os tipos de apoio que foram utilizados, as formas de produção desses apoios, uma descrição melhor dos intérpretes, que eram intérpretes experientes, né, com mais de 20, 15 anos de experiência, mas que nunca haviam entrado numa cabine de interpretação simultânea. Toda a atuação, a carreira deles durante esses 15, 20 anos eram naqueles dois formatos que eu falei, ao lado do orador, de quem está falando, ou sentado, né, no auditório. Eram as duas posições. E a cabine, então, rompe com esse espaço e muda um pouco a dinâmica do próprio público, né? E o próprio palestrante também, que não estava acostumado com essa realidade. Próximo slide. Então, a adaptação necessária para a cabine funcionar para intérpretes de língua de sinais é que ela contenha um monitor, né, uma tela, preferencialmente uma tela em LED de 32 polegadas, que transmita para a cabine a imagem do palestrante no palco. Ou seja, o palco nós temos o palestrante fazendo o discurso em língua de sinais e a sua imagem está sendo captada por uma câmera que transmite para a cabine de interpretação essa imagem, né? Então, os intérpretes conseguem, a partir dali, então, realizar a interpretação, vendo este monitor. Pode passar o slide para mim, por favor? E aí, interessante a gente perceber que esse monitor ele já faz parte das normas relacionadas à cabine. Então, a norma técnica ISO 2603, ela já apresenta que em grandes auditórios, onde que não é possível, né, o intérprete visualizar, que se estabeleça, que ele se tenha um monitor que ele possa acompanhar. Porque também nas línguas orais ou nas línguas vocais auditivas, a atividade de interpretação ela não é somente pelo aquilo que se ouve, mas é também pelo aquilo que se vê, né? Essa necessidade do corpo também faz parte da interpretação de língua de sinais.
Então, esses monitores já são previstos, né, para que eles existam, para que eles estejam presentes, de alguma forma, disponibilizado aos intérpretes, né? Só que, obviamente, para a língua de sinais, isso é algo essencial. Você precisa disponibilizar essa organização. Próximo slide. Bom, aqui alguns exemplos, né, de interpretações de línguas orais realizadas através de monitor. Então, você tem esse monitor já presente nessas cabines, já previamente organizadas, né? Hoje na ONU a estrutura é toda essa, as cabines fixas já contém um monitor onde você visualiza uma imagem central do palestrante. Próximo slide. E aí a gente tem as semelhanças, né? Os mesmos equipamentos, a central de controle é a mesma, né? A atuação em equipe ou em dupla, né? Os intérpretes estão atuando em dupla. E aí as diferenças se estabelecem numa participação muito mais ativa do intérprete concabino nas línguas de sinais. A recepção do discurso ocorre pela visão e não mais pela audição. E o headset, eu não preciso dele para ouvir. Eu posso colocar ele nesse formato, como eu estou mostrando agora, porque eu não preciso da audição, só preciso da visão, e manter a fala, né? Então, o input é visual e não auditivo, né? E a imagem, então, capturada, exibida no monitor, é onde a interpretação é realizada. Próximo slide. Eu imagino que seja um vídeo, mas como está no PDF, possivelmente a gente não vai conseguir ver. Eu vou tentar novamente agora, Fernanda, compartilhar a minha tela para ver se a gente consegue visualizar o vídeo. Pode ser? Vamos tentar? Vou pedir a paciência de vocês para a gente tentar isso agora. Tiago, vou aproveitar que você vai trocar de tela. Sim. Você vai disponibilizar os slides depois? Posso disponibilizar sem problema. Tá ok. Então, depois a gente já confirmou com ele, depois ele vai disponibilizar. Você vai mostrar seu vídeo agora, é isso? Isso, vamos ver se Só que as vocês... barras continuam aqui, na frente Vamos do ver. vídeo. Bem como fortalecer interações entre os pesquisadores de línguas de sinais, especialmente no Brasil e na França, assim como demais participantes da América Latina. Rapidamente, eu acho que vocês conseguiram ver mesmo com essa barra aí. Eu vou preparar os vídeos aqui sem a barra. Eu vou tentar preparar aqui para que vocês possam visualizar melhor esse vídeo sem a barra. Mas o objetivo é que ele mostrasse um pouco para vocês como a cabine é montada, né? A estrutura que ela é organizada, né? Então, a atividade de interpretação ali, onde o intérprete ele está disponível, né? Ele está na cabine utilizando então a imagem que está sendo transmitida no auditório, né? Do auditório para realizar a interpretação. Deixa eu só pegar o vídeo aqui de forma isolada para vocês visualizarem. Um minutinho só. Vamos lá, de novo. Bem como fortalecer interações entre os pesquisadores de línguas de sinais, especialmente no Brasil e na França, assim como demais participantes da América Latina. Os realizadores do evento agradecem o apoio das instituições que ajudaram a viabilizar este evento. Acatius. Bom, então aqui vocês conseguiram observar, e aí Fernanda pode voltar com os slides, conseguiram observar um pouco de como era o formato da cabine, né? O que ela continha e como o intérprete interage com esse processo, né? Então, ele recebe essa imagem, ele usa o mesmo equipamento na cabine, e vocês podem, inclusive, observar que ele tem o tablet, né? Onde ele está acompanhando também um texto traduzido
para aquele momento da interpretação. E aí, nessa cabine ali, especificamente, você tinha duas imagens, uma imagem somente da interpretação da cabine de interpretação para a língua de sinais, que eu vou comentar brevemente sobre ela também, e a imagem do palestrante, né? Então, você tinha duas telas presentes na cabine, com inputs diferentes, dependendo de qual era a direção que precisava que a interpretação seja realizada, né? Em alguns momentos, nós tínhamos interpretação relay de língua de sinais, ou seja, no palco, a gente tinha um palestrante falando em sinais internacionais, que era interpretado para Libras, e de Libras era interpretado para português. E essa imagem da cabine de interpretação de língua de sinais também era exibida para os intérpretes de línguas vocais, que no caso o português. Pode passar para mim o slide, Fernando? E aí a gente vai então pensar, mas qual o motivo de ter isso tudo, Thiago? Por que que a gente deve utilizar uma cabine de interpretação para contextos de língua de sinais? Na língua de sinais não vai ter a mesma sobreposição de voz que ocorre com os intérpretes de línguas orais, então qual é o motivo de utilizar a cabine, né? Eu quero comentar um pouquinho sobre esses motivos para vocês, tá? No próximo slide. E aí a gente tem dois aspectos. Primeiro, em relação ao público do evento. Então, as pessoas que são ouvintes bilíngues, né? Ela acompanha a conferência sem interferência da interpretação, né? Num formato aberto, as pessoas que sabem língua de sinais, elas continuam ali tendo que ouvir a interpretação. A cabine possibilita que as pessoas que são bilíngues vejam diretamente a interpretação. Além disso, ela endossa, né, que a língua de sinais seja uma língua presente naquele contexto, né? E respeite a sua modalidade linguística ali, né? Porque é muito forte concorrer com aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente ouve sempre nos chama a atenção. Então, nesse formato, você consegue fazer com que a língua de sinais seja uma língua oficial de fato, né? E torna o espaço linguístico, né, da língua de sinais muito mais evidente, né? Você tem essa relação nesse contexto. Além, por exemplo, de outros aspectos, se é um palestrante ouvinte sinalizando, ele não está monitorando o intérprete, né? Ele nem acompanha mais a interpretação, né? Ele está no mesmo status que um palestrante surdo, né? E aí, para a gente poder pensar na prática, muitas vezes os palestrantes ouvintes monitoram a interpretação. E aí ele percebe que o intérprete não entendeu, não acompanhou, ele tem uma posição privilegiada, e aí ele acompanha a interpretação. E os próprios surdos também, quando o intérprete está próximo, ele está ali monitorando se que palavra que ele usou é a palavra que eu quero, ele acompanha isso. Na cabine, o palestrante ele dá a sua palestra livre, no mesmo status, da mesma forma como ocorre nas línguas orais. E o intérprete tem que ir lá na cabine se virar, né? Ele tem que dar um jeito de realizar a interpretação da melhor forma possível, né? Então, essa relação com o público, com o palestrante, é um dos motivos que faz com que a cabine seja um elemento importante, né? Além disso, a relação com a própria equipe, né? Você tem muito mais qualidade, os intérpretes falam que tem muito mais qualidade na interpretação, com apoio, porque os intérpretes conseguem se apoiar. Há uma proteção em relação ao público, né? Então não tem aquela interferência. Lembra o exemplo que eu comentei de alguém simplesmente na interpretação que é aberta, você está no auditório, alguém começar a falar ali, interferir no seu processo de interpretação? Isso evita que isso ocorra na atividade de interpretação, né? Então os fatores externos, né, diminuem essa ação. E aí você pode usar recursos, né, como materiais, o seu tablet e outros recursos que no auditório, na frente de todo o público, você não consegue usar, você não consegue utilizar, tá? Próximo slide para mim, Fernando. Esse era um vídeo só para vocês observarem a interação da intérprete e como ela apoia a atividade de interpretação, né? Eu vou vou pegar o vídeo aqui. E aí eu consigo mostrar para vocês.
Então, no vídeo, vocês podem observar, o auditório está em silêncio, a língua de sinais é a língua principal naquele momento, fica visível o palestrante, as pessoas que precisam da interpretação utilizam os fones de ouvido, e você vê a interação das intérpretes, inclusive com apoio, que é uma forma de auxiliar o intérprete em uma antecipação do que vai ser dito, né, em língua de sinais, com soletração manual. E a intérprete pega ela consegue perceber esse sinal e incorpora isso no seu discurso durante aquela interpretação, tá? Então, essa atividade também ali tá, essa interação é presente, certo? Fernanda, vamos voltar com os slides para a gente adiantar aqui. Pode passar. Eu vou deixar para passar os outros vídeos depois, mas a gente já encontra algumas outras vantagens, né? Então, vê que as estratégias de apoio são muito mais diversificadas, né? Não tem essa interferência interna. Então, os intérpretes utilizam vários recursos, e aí eu tenho vários vídeos, né, na minha pesquisa específica e depois da pesquisa nas outras atividades de interpretação de conferência em que eu tive a oportunidade de registrar. E tem um artigo sobre isso especificamente, sobre a percepção dos intérpretes, sobre a atividade da interpretação em cabine, que pode ser pesquisada, eu posso compartilhar também com quem tiver interesse, pode me inscrever. E aí a gente encontra essas três características, né? O apoio entre os intérpretes ocorre de forma de várias formas, através da forma escrita, que é uma forma mais tradicional, mas também através da soletração, através de um sussurro específico de alguma palavra, de algum termo, né? Através de uma repetição do que o palestrante disse para ficar mais claro para o intérprete, através de um apontamento para o PowerPoint, todas essas são formas em que os intérpretes buscaram e buscam para se apoiar durante a atividade de interpretação, coisas que eles não fariam no auditório, né? Aí tem outras questões que são os fatores emocionais, né? Então, você tem uma exposição muito menor, reduzida, você tem muito menor a atenção, né, em relação ao público bem menor, você está atendendo prioritariamente ao público que de fato necessita da interpretação, e você tem um espaço protegido, ou consequentemente, maior concentração para a atividade, né? E outros recursos, você tem a possibilidade de usar recursos tecnológicos para consulta, anotações que você fez no seu processo de preparação, né? Um próprio notebook. Então, na imagem aqui, vocês podem ver que o intérprete está com o seu notebook dentro da cabine ali que ele pode consultar. Então, coisas que não ocorreriam com os intérpretes de língua de sinais no auditório. Pode passar para mim, por favor. Aqui vocês podem ver que o intérprete, então, ele está com o celular, com a imagem do celular acompanhando ali o que vai ser dito, né? Então, ele acompanha a imagem do celular e a imagem do input. E, inicialmente, a gente pode pensar assim, não, mas ele está desconcentrado, né? Ele não vai conseguir realizar a interpretação, porque ele olhou para o celular, ele olhou para a tela. Não, é extremamente possível. A modalidade da língua permite isso. A característica da modalidade linguística da língua de sinais, essa simultaneidade de informações, que muitas vezes você precisa, né, usar as palavras ali durante esse processo, então também é uma possibilidade, né, então, de usar esses recursos. Pode passar para mim, por favor? E aqui eram exemplos em vídeos para a gente poder observar um pouco dessa interação, mas eu vou mostrar mais os vídeos ao final, tá bom, pessoal? E aí, quando a gente tem duas línguas de sinais, né, como seria a interpretação realizada em cabine, né, interpretações intramodais entre duas línguas de sinais? A gente poderia dizer que nós temos uma cabine nesse formato, na interpretação para a língua de sinais, a gente poderia chamar de cabine? Eu queria comentar um pouco sobre isso agora. Então, a cabine funciona, então, como uma espécie de estúdio, né? Ou seja, você tem um local isolado do público, você tem uma organização, um estúdio preparado com alguns elementos tecnológicos necessários para essa atividade acontecer. Então, você tem uma câmera fixa num tripé,
né? Ou seja, um tripé fixo com a presença da câmera, monitores de transmissão da imagem do palestrante e também dos slides, né? E você tem essa configuração tanto para o intérprete que está no turno, ou seja, o intérprete que está sinalizando, quanto para o intérprete que não está na posição de turno, que aqui no Brasil a gente chama de apoio, né? Essa posição de feed, onde você está acompanhando ali a atividade de interpretação, né? Então, essa organização também é necessária, né, para essa atividade de interpretação. E a cabine funciona com essa estrutura. Na imagem aqui vocês vão observar, né, que você tem a intérprete que está no turno, olhando, recebendo a imagem na interpretação de língua de sinais, e ela está aqui, né, com as intérpretes de apoio que estão na cabine com ela, estão recebendo por um outro monitor também a mesma informação e a mesma imagem. Normalmente a tela fica na mesma direção do olhar da câmera, facilitando, né, também para que o público não perceba que ela está olhando com um olhar desviado. Então, esse olhar próximo da câmera e do monitor, essa aproximação também contribui para isso. Próximo slide. Então, aqui é uma imagem que demonstra toda essa estrutura, né, dessa cabine. Local isolado do público, né, a marcação onde o intérprete do turno está, a imagem que está sendo recebida pelo intérprete de apoio, então essa cabecinha aqui é do intérprete que está com ele na cabine, ali atuando em conjunto, a câmera, a imagem, os slides ao lado do telão, para que ele possa receber e ter as informações também, né, que podem ser capturadas nesse formato, né? Fundo neutro, iluminação específica. Neste espaço específico, a gente tinha uma iluminação grande, porque era atrás do backstage, do auditório. Então, a gente tinha a possibilidade, então, de realizar esse espaço com a própria iluminação do palco. Então, não precisou de uma outra iluminação específica, tá? Próximo, pode passar para mim, por favor. Aqui é mais ilustrações para vocês observarem essa estrutura, onde os intérpretes estão olhando, onde é a posição do intérprete do turno, onde ele se posiciona. E aí no auditório, então, a gente tem a transmissão da imagem da cabine, ou seja, os intérpretes estão num telão, sendo a sua imagem transmitida para o público, né? Ele está no telão, essa imagem. Pode passar para mim, por favor. Aqui acho que era um vídeo ilustrativo desse processo, eu já vou mostrar para vocês também esse vídeo, como ocorre a interação e formas de apoio que os próprios intérpretes utilizam mesmo nas línguas de sinais, né, entre línguas de sinais, onde o intérprete faz o sinal, um apoio, uma escolha, uma sugestão de interpretação que acaba sendo recuperada pelo intérprete no turno da interpretação, e ele incorpora no seu discurso, na mensagem que está sendo dita para o público. Pode passar para mim, por favor. Então, a gente utiliza essa tecnologia, né, para essa interpretação intramodal, mas também para interpretações intermodais. Não é necessário que o intérprete fique na cabine de interpretação só quando são línguas de modalidade diferente. Você pode montar essa cabine de uma estrutura e transmitir a imagem do intérprete num telão. E todos aqueles benefícios de menos tensão, mais concentração, vai contribuir para a atividade da interpretação. No próximo slide, eu acredito que era um vídeo que tentava demonstrar a atividade de interpretação em que não era realizada por duas línguas de sinais, mas entre uma língua oral e uma língua de sinais, tá? Isso. Eu vou recuperar esse vídeo, porque eu acho legal de mostrar, porque a gente pode pensar assim, então a cabine serve para direção da interpretação para a língua oral, a cabine serve para a interpretação quando a cabine funciona quando a interpretação é entre duas línguas de sinais, mas quando é a interpretação da língua vocal para a língua de sinais, eu posso ter esse formato, essa organização também? Então, Fernanda, eu vou interromper o seu compartilhamento
e vou colocar o meu vídeo aqui para poder vocês visualizarem essa estrutura. Ou seja, o intérprete aqui, neste caso, ele está recebendo a interpretação, o áudio, né? É uma interpretação relay, ele está recebendo do inglês para português no fone, e está numa cabine, num espaço programado para a interpretação ocorrer, com uma câmera ao lado do palco. Remarkable politician in the world. I don't know where it goes. I really don't. Well, thank you. E aqui vocês podem observar que no palco existem telões que reproduzem a imagem do intérprete. Na realidade, são vários telões, porque o palco era bem grande. Thank you so much for having me, and it's wonderful to be back in Brazil. One of my favorite places to visit. This is good to hear. No, I love Brazil. Traffic in São Paulo can be a little tough. Even with a police escort. Então, o intérprete está bem próximo. Se você colocasse o intérprete no palco, certamente as pessoas não iam conseguir visualizar pelo tamanho do palco, pela quantidade de pessoas que estavam ali acompanhando aquela palestra. Se vocês puderam observar, o palestrante era o ex-presidente Barack Obama, então tinha um público muito grande. Então você precisava buscar uma alternativa para isso, e o uso da tecnologia contribui dessa maneira. Você tem uma imagem do intérprete espalhada em vários lugares do auditório para que as pessoas surdas possam sentar e as pessoas que utilizam língua de sinais possam ocupar qualquer espaço na conferência e mesmo assim ter acesso à atividade de interpretação. Fernanda, pode colocar os slides então para a gente já ir para os momentos finais. Só lembrando que já estamos mesmo 8h10, tá bom? E aí, então, né, a interpretação em cabine, ela traz dificuldades também, não é só essa maravilha? Sim, né, ela quebra essa relação palestrante-intérprete, que muitos anos a interpretação de língua de sinais no Brasil teve, né, as pessoas surdas no início, mas eu não vou poder olhar para o intérprete, eu não vou poder fazer um contato visual com ele, então quebra um pouco essa relação mesmo, modifica esse espaço. No início há um estranhamento, mas há a possibilidade das pessoas se acostumarem a entenderem, não, agora eu posso falar diretamente para o público, né, com mais tranquilidade, então exige da equipe, né, essa organização melhor, e o que poderia causar muita dificuldade é quando a imagem é interrompida, né, a imagem presente de algum momento tem alguma interrupção na imagem recebida na cabine, e isso prejudicaria todo o processo da interpretação, como ocorre com os intérpretes das línguas vocais quando não recebem o áudio do palestrante, né? Então a imagem ela tem um poder muito grande, um processo importante ali para a atividade de interpretação. Pode passar para mim, Fernanda, por favor? E aí eu queria comentar sobre a atividade de apoio, né? Como os intérpretes se apoiam, como eles contribuem com um colega, mas no vídeo vocês puderam observar um pouco desse processo, eu comentei um pouco desse processo, eu vou deixar isso até para um outro momento, para a gente poder abordar um pouco mais sobre isso. Pode passar para mim, Fernanda? Eu quero ir lá para as reflexões finais, já para a gente ir encerrando. Aqui eu trazia esse contexto sobre como os intérpretes se apoiam na cabine, como isso nas línguas de sinais e também nas línguas vocais é esperado que os intérpretes, né, não saiam da cabine enquanto o colega está interpretando, quanto ele deve apoiar, ter uma função ativa ali durante esse processo, né? Pode passar para mim, por favor. E aí depois eu posso compartilhar toda a biografia sobre esse processo. Na dissertação eu identifiquei 7 tipos de apoio que os intérpretes utilizaram, com formas diferentes desse apoio acontecer: sussurro, soletração, uma frase em língua de sinais, uma escrita. Então tem várias formas de produção desses sinais. Pode passar para mim, por favor.
Então, por exemplo, feedback com a cabeça, onde o intérprete balança a cabeça, isso é significativo, traz segurança para a atividade de interpretação, onde o intérprete faz um sinal como esse de confirmação, dizendo que o intérprete que está no turno, né, da interpretação foi muito bem, fez escolhas adequadas, então você diz para o colega isso muito bem, e isso é um tipo de apoio, é uma confirmação em relação à atividade de interpretação, e ocorre tantos outros, como esclarecimento, o intérprete vê um sinal, não sei o que é, que palavra usar, ele reproduz esse sinal, e o intérprete que está na função de apoio consegue, então, contribuir com uma palavra, escreve essa palavra, faz a marcação da data correta que foi dita, para o intérprete recuperar, né? Além de correção mesmo, viu que o colega fez uma escolha errada e você faz uma correção, você sugere algo para ser corrigido, né? E isso ocorre desde o aceno da cabeça, sussurro, sinal ou soletração manual. Coisa que a gente não esperava que ocorreria, né, nessa interação, porque a língua de sinais você tem que estar vendo, mas os intérpretes conseguem utilizar todos esses recursos aí durante o processo da interpretação. Pode passar para mim, Fernando. Aqui é um momento em que o intérprete toca no apoio, que está acompanhando ali os slides. Pode passar. Logo depois, então, ela faz uma pergunta, o intérprete responde com uma sugestão de palavras que ela deveria utilizar, e depois, na outra imagem, ela confirma, agradecendo, então, o apoio recebido pela interpretação ali naquele momento, né? Que era um momento, um processo, uma dificuldade ali realizada pela intérprete. Pode passar para mim, por favor, Fernando, e a gente vai passar mais um, a gente vai para o final mesmo, que é, então, algumas reflexões para a gente poder pensar, né? Na pesquisa que eu fiz sobre a percepção dos intérpretes de língua de sinais sobre a atividade de interpretação em cabine, eles comentaram muito sobre a segurança, a concentração, proteção, liberdade. Foram essas palavras que eles utilizaram para descrever a experiência da atividade de interpretação em cabine quando envolve uma língua de sinais, né? E aí você observa da gente poder utilizar a tecnologia que está disponível de forma eficaz, né? Contribuindo para um espaço da língua de sinais também, né? Utilizar a tecnologia para favorecer, né, essa comunidade, né? Fazer com que a língua de sinais tenha um espaço, tenha um destaque, né? Além disso, os intérpretes precisam desenvolver novas competências profissionais ao atuar em cabine. Era muito comum no início que eles esqueciam de ligar e desligar o microfone. Começavam a interpretar e esqueciam de desligar. Então, pensem, 20 anos de interpretação sempre com o microfone, nunca dentro de uma cabine. Então, essa relação precisou fazer com que os intérpretes desenvolvessem novas tecnologias, né? Aconteceu algum problema com o Anderson? Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, Anderson, você está ouvindo a gente? Tudo bem? Será que o Anderson não está ouvindo a tradução? Oi, Anderson, 1, 2, 3, testando. Parece que o canal Aqui? de português. Ok. Ok. Então, como eu estava dizendo, só para retomar, tinha uma questão do desenvolvimento de novas competências, né? Onde os intérpretes precisam desenvolver, os intérpretes de língua precisam desenvolver o uso dessas, do uso da tecnologia para a realização da atividade de interpretação em cabine, né? Além disso, aprender a utilizar os equipamentos, aprender a utilizar a interpretação, que era, antigamente você via a imagem da pessoa em 3D, agora em 2D, então isso também traz implicações, com certeza, para a atividade de interpretação. Pode passar para mim, por favor. Aqui é um resultado, né, da pesquisa de percepção dos intérpretes, do que eles identificam qual seria uma sequência, né, de aspectos que contribuem para que a atividade de interpretação ocorra de forma eficiente. Então, foram vários aspectos que eles colocaram, desde os testes, né, o tamanho adequado da tela, a equipe técnica preparada para auxiliar, a cabine onde ela vai ficar, reuniões entre a equipe, né, ter acesso à cabine anteriormente. Então, toda essa organização aqui em 10 aspectos que os intérpretes identificaram
como que contribuiriam, né, para o trabalho mais eficiente da interpretação. Bom, eu vou agradecer vocês pela atenção, vou pedir desculpa pelos problemas tecnológicos que realmente a gente não esperava, eu não esperava que ia acontecer, e não poder mostrar todos os vídeos para vocês, isso me frustra um pouquinho, mas eu vou tentar disponibilizar para vocês de alguma forma, alguns desses vídeos para que vocês possam acompanhar também um pouco mais sobre esse processo e como ele funcionou entre as interpretações intramodais e intermodais em cabine. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado, intérpretes, e aí que Brasil, novamente, obrigado pelo convite, fico disponível para qualquer consulta. Tiago, a gente aqui agradece muito, vários comentários agradecendo e destacando o valor da sua apresentação aqui, muito esclarecedora, muito informativa, muito importante para levantar uma série de reflexões. Eu vou pedir desculpas, como eu falei, minha voz está indo embora. Eu pedi para o Cristiano Sanches, queria agradecer muito o Birro da EIC Brasil, Cristiano Sanches, a Natália Tadei e a Renata Perrone, que sem eles a gente não conseguia, né, fazer tudo isso que a gente está, todas essas atividades que a gente está desenvolvendo. E queria pedir também um pouquinho de paciência para quem levantou a mão, porque a gente tem algumas perguntas e comentários antes, tá bom? Só um instante. Cris, é com você, por favor. Oi, boa noite, Tiago, todo mundo. Tiago, então, além dos comentários elogiosos, agradecendo pela palestra, pela partilha de conhecimento, eu tenho algumas perguntas bem específicas aqui, tá? Primeiro, eu tenho umas perguntas sobre aquele vídeo do congresso que você mostrou, primeiro, onde a Alice Stephanie, ela diz assim: eu estive neste congresso do vídeo, a experiência é maravilhosa, sem ter interferência do áudio e podendo prestar atenção exclusivamente na língua de sinais, que é muito bacana. Mas eu fiquei me perguntando, tem uma pergunta do Cris aqui, que sou eu, que diz que quando a gente assiste o vídeo e sem conhecer como funciona necessariamente, a interpretação, ela parecia ser consecutiva, né? Um pouquinho depois do que era sinalizado. Isso era por causa da passagem da língua internacional para Libras, ou é necessário que haja esse tempo mesmo entre o original e a tradução vocal? Isso é em relação àquele vídeo. Você prefere responder essas agora ou eu passo para outras Eu prefiro perguntas? responder brevemente, né? Posso ir adiante? Eu prefiro responder brevemente, Cris, para a gente ir aos pouquinhos, pode ser? Aquele vídeo específico, ele não Claro. mostra toda a atividade de interpretação mesmo. Ele mostra só o início mesmo da conferência. É bem o iniciozinho. E haviam duas palestrantes. E o tempo em língua de sinais e o tempo na língua oral são diferentes. Então, enquanto uma fazia, então eles esperavam, aguardavam um pouco e depois ele dizia. E ali especificamente, ele tinha um apoio do texto escrito, porque elas estavam produzindo o texto em língua de sinais com apoio a um texto escrito. Então, elas não eram um texto livre, não era uma apresentação. Então, é como ele estava fazendo ali uma interpretação à prima vista, uma tradução à prima vista. Ele estava acompanhando pelo texto. Então, por isso que dá essa impressão de que modifica um pouco. Tá? Interessante, que bom. Agora sobre a Só relação... ver o que aconteceu com o Anderson e a Paloma. O Anderson e a Paloma, a tela deles acho que eles vão tentar voltar. desligou. Espera mais um pouquinho. E a Ângela Russo já esclareceu que aquele era o texto do cerimonial. Então, isso, é bem o claro iniciozinho que ela ali. escreveu aqui no chat. Pronto, voltou. Ok. Ok. Então, a gente estava falando sobre aquelas perguntas, né, sobre o Congresso. A Ângela Russo esclareceu que se tratava do texto do cerimonial. E aí eu tenho um outro tema aqui que é sobre a relação palestrante-intérprete. Del Mello fez a seguinte pergunta: essa relação
palestrante, intérprete, pode ser explicada pelo histórico da comunidade surda, em que a figura do intérprete de Libras português foi sempre presente, o que é diferente dos profissionais de línguas orais que não possuem geralmente esse contato com o público-alvo ou palestrante? Eu realmente acredito que sim. Acho que tem essa relação, sim, da aproximação do intérprete com a comunidade. Mesmo nós sermos intérpretes de conferência, nós somos intérpretes comunitários, nós vivemos com a comunidade, nós temos uma aproximação presente, não existe intérprete de língua de sinais distante da comunidade que ele atende. Então, essa relação palestrante e intérprete faz sim, parte desse processo. Há um rompimento mesmo dessa relação tão próxima, né? E aí também, eu acho que tem um outro fator que a gente não olha muito, mas é que muitos intérpretes de língua de sinais não têm uma formação, né, acadêmica, uma formação dita formal. Eles têm uma formação empírica, né, uma formação pela comunidade. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa surda, nem sempre quando às vezes não conhece aquele intérprete, ela quer acompanhar. Será que esse intérprete tem uma relação de desconfiança da interpretação muito grande? E, consequentemente, ele quer acompanhar ali o que está sendo dito, né? Quer observar o que está sendo dito. E aí, quando some essa presença ali, causa um estranhamento mesmo, porque existe essa relação muito próxima da comunidade. Eu acho que esse é um dos fatores, sim. É bem legal isso, tem muito a ver com a pergunta da Karen Green, que ela perguntou aqui no chat. Eu me pergunto como os apresentadores surdos se sentem estando separados dos intérpretes, justamente por isso que você falou, né? Não sei se vocês tiveram esse feedback já de algum Sim. apresentador surdo. A gente teve, no primeiro ano que a gente fez, que foi 2014, e aí a primeira experiência gerou uma insegurança dos palestrantes surdos. Eles ficaram inicialmente, como é que vai funcionar? Essa insegurança, sim, de fato aconteceu, e a gente teve reclamações, né, desse fato. Mas quando eles começaram a acostumar com a realidade, entender, não, esse é o espaço da língua de sinais, aqui é essa presença, ou esse momento do evento, a língua de sinais se destaca, porque a gente pode, por exemplo, destacar quando a Abrats teve uma palestrante surda pela primeira vez no Brasil, a professora Mariane Stumpf, e que todos os intérpretes de inglês, espanhol, alemão, nunca haviam pegado um fone para ouvir uma interpretação, tiveram a primeira experiência de pegar o fone e ouvir ali a interpretação para português. Né? Normalmente eles, não, eu sou bilíngue, eu falo inglês, eu falo uma língua oral, mas eles se depararam com uma realidade que eu não sei essa língua eu não conheço. Tiveram que pegar o fone, tiveram que viver essa experiência, né, de usar o fone na cabine. Então, causa um estranhamento no público, causa um estranhamento no palestrante, mas é algo que as pessoas se acostumam rápido, né, porque o palestrante identifica, não, esse é o espaço da língua de sinais, eu vou apresentar aqui, Sim. empodera as pessoas e dá uma liberdade para o palestrante dele poder ministrar a sua palestra sem uma preocupação. E aí eu comentei, né, do intérprete, do ouvinte que monitora, o surdo e o ouvinte estão no mesmo status. Ninguém monitora a atividade de interpretação, a interpretação ocorre e os intérpretes têm que se virar lá na cabine para fazer o melhor possível e, obviamente, eles fazem porque são intérpretes competentes, são muitos profissionais, né? Sim. Mas há, Sim. sim, um estranhamento que é resolvido com muito pouco tempo, assim, os intérpretes, os surdos se acostumam Sim. rápido. Sim, o público, assim que entende o que está acontecendo, né, ali vai com fluxo. Agora, tem comentários aqui, perguntas sobre a cabine de interpretação especificamente, Thiago. Então, a Karen Green, ela também fez um comentário, que é meio uma pergunta, que ela diz assim, essa cabine para interpretar de língua oral para língua sinalizada não parece tão formal quanto a outra cabine que foi mostrada. Faz sentido esse comentário, Thiago? Existe alguma diferença? Vocês sentem alguma diferença na formalidade da configuração da cabine? Ou no uso dela? Cris, só me
Me faz a pergunta de novo. Ela está falando da cabine das línguas de sinais? Ou... Ela falou da cabine de línguas orais para línguas de sinais. Tá. É que certo. É que como as necessidades da modalidade são diferentes, né? Então, ela, consequentemente, ela não tem a mesma estrutura formal que tem. Então, por exemplo, o isolamento acústico não é um elemento tão importante, por exemplo, não é uma necessidade, né? Então, a gente descarta o isolamento acústico, porque não tem a produção da voz ali, né? Quando ocorre para a língua vocal, a gente precisa, né? E o que acontece também é que normalmente a gente não tem essa estrutura montada nos auditórios, nas conferências. Você precisa criar um espaço, ou no backstage, você precisa pensar numa sala próxima e trazer os equipamentos. Então, no exemplo que eu dei ali da palestra, ficava num espaço em que também era visível para o público via um pouco os intérpretes trabalhando, o que eles estavam fazendo ali naquele momento, né? Era isolado, mas não muito. Ainda tinha uma certa visibilidade, né? Entendi. Nessa configuração, assim, existem aspectos que a gente vai priorizar mais, né? Então, essa atividade formal, essa formalidade esperada, né? Eu acho que a língua de sinais, por envolver o corpo também, a própria língua, a gente quebra um pouco com isso, tá? E isso é bacana de você dizer, porque a Maya DeWitt, que está aqui também, ela fez um comentário e uma pergunta também sobre cabine. Ela diz assim, a pergunta dela da cabine que você mostrou. Essa cabine é para trabalhar nos dois sentidos ou somente para língua vocal, né? Comentário sobre a cabine que você São mostrou. cabines diferentes. Quando Então. a direção da interpretação ocorre para a língua oral, é uma cabine mais parecida com o que a gente conhece para os intérpretes de línguas vocais. É uma cabine extremamente igual, não tem diferença, apenas é a imagem sendo transmitida. Quando a cabine ocorre para a língua de sinais, a gente tem uma estrutura diferente. Então, normalmente você precisa organizar equipes diferentes para atender essa demanda. Você não consegue, com a mesma equipe, sai, corre lá, volta, não dá no mesmo evento. Então, você sempre organiza a interpretação na equipe pela direção da interpretação, né? Então, você vê a direção e os intérpretes são acionados naquele momento. E aí são cabines realmente em espaços diferentes. A Maia, ela também complementa essa pergunta dela com um comentário. Ela fala que as instalações da ONU em Genebra têm a primeira cabine de língua de sinais numa instituição desse porte. E esta cabine fica ao lado das cabines de línguas orais, só que ela tem um diferencial de ter 2 vezes o tamanho das cabines de línguas orais, justamente para comportar isso que você está falando, né? Sensacional, muito legal, Incrível, né? É ótimo. Agradeço a Maia por participar com a gente e agradeço ela por compartilhar essa informação, porque de fato é sensacional. É isso que a gente quer, que as línguas de sinais estejam no mesmo status. Que as pessoas olhem para a atividade de interpretação de língua de sinais e identifiquem, não, ela precisa, a modalidade da língua necessita dessa organização e a gente vai prever essa organização para que o público, de fato, usuário dessa língua, tenha acesso como todos os outros países. É incrível, Isso. muito bom. Fantástico, Queridos, né? olha só, eu queria pedir 1000 desculpas de interromper e de ser o arauto do fim do mundo. Não, estou brincando. É porque a gente está precisando finalizar aqui, ainda temos algumas perguntas. Cris, se você puder ir fechando, Não, e então, Tiago também. na A gente verdade, pode eu vou fechar. encaminhar algumas das perguntas que não foram respondidas ainda. E teve uma pessoa que levantou a mão. Você, por favor, pode repetir aqui no chat se ainda quer fazer a pergunta ou se pode fazer pelo chat, tá ok? Eu aguardo aqui, estou observando. Cris, por favor.
Na verdade, eu ia mesmo encerrar. Eu vi que a Karen Green fez um outro comentário sobre a cabine e a necessidade da proteção para questões acústicas e etc. Mas acho que o Thiago já respondeu quando ele foi explicando a diferença entre as cabines que são usadas. No mais, Thiago, são muitos comentários de agradecimento e dizendo o quão importante foi você compartilhar esses conhecimentos com a comunidade de intérpretes para que todos e todas conheçam melhor esse funcionamento, tá? Então eu abro agora, se alguém ainda tiver uma perguntinha para fazer, levantando a mão, escreve aqui no chat, senão eu vou passar a palavra para a Fernanda para ela fazer o fechamento, porque eu acho que não apareceu nada aqui, Fernanda. Ok, deixa eu ir chegando aqui. Tiago, você quer fazer algum comentário final? Eu queria agradecer muito também a presença da Karen aqui, ela é a atual coordenadora da Sign Language Network da IC. Então, temos um grupo muito especial aqui reunido mesmo. Tiago. Eu quero só agradecer mesmo novamente. Muito obrigado às intérpretes que acompanharam. Muito obrigado a vocês. Novamente peço desculpa pelos inconvenientes tecnológicos que de fato eu não esperava que iriam acontecer. Me frustra um pouquinho, mas de qualquer forma eu espero que a gente possa refletir muitas coisas sobre isso. Eu estou extremamente aberto para a gente dialogar. A gente pode se falar pelas redes sociais. Meu e-mail estava disponível ali também. Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu espero que outras pesquisas, mais pessoas se interessem em olhar para atividades de interpretação, de conferências em língua de sinais, e a gente possa crescer isso cada vez mais. Assim, esse é o objetivo principal, a gente criar uma grande rede que possa se apoiar e trabalhar de fato em conjunto. Parabéns, então, aí que pelos 70 anos, a todos os colegas aí que fazem parte dessa instituição incrível. Muito obrigado. Muito obrigada, Tiago. Era isso mesmo. A gente queria finalizar com um brinde, uma comemoração. Queria pedir que todos que estão aqui, intérpretes e apoiadores, birro, etc., que abrissem suas câmeras para a gente tentar fazer uma foto final, uma imagem final aqui, todos juntos, porque dá trabalho, gente, dá trabalho fazer um evento como esse, mas é muito gratificante ver a reação das pessoas, ver que todo mundo está aprendendo alguma coisa e dando visibilidade para a profissão. É para isso que a gente está aqui, né? Valorizar a nossa profissão sempre, cada vez mais. Então, fiquem de olho na próxima palestra, que já é mês que vem, e a gente vai divulgar o link para vocês se inscreverem, ok? Mais alguma coisa? Estou esquecendo alguma coisa? Intérprete, muito obrigada. Todos vocês, Paloma, Anderson, Mônica Banha, Mônica Cavalcante, Alícia e Luísa Lamas, Rafaela Quental, que coordenou essa equipe, Cristiano Sanches, Natália Tadei, Renata Perrone, meus fiéis escudeiros e companheiros, é super importante ter vocês aqui, e Tiago, nosso palestrante mais que especial. Cris, você queria falar alguma coisa? Ok? Então é isso, gente. Vamos encerrar. Já foi bem rico por hoje e qualquer coisa entre em contato com a gente, tá bom? Tudo de bom.